Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, bater um papo aqui com vocês. Um papo legal. Algo que alguns irmãos de determinadas instituições têm, de certa forma, feito um trabalho belíssimo em relação às suas instituições. Mas antes que eu entre no assunto do vídeo, deixa eu te fazer uma introdução aqui para que você possa entender aonde eu quero te levar. A maçonaria hoje, a gente pode dividir ela em dois aspectos. Ela como ideia, né, na sua essência, que eu já falei aqui várias vezes que é a minha paixão. Eu sou um apaixonado pela maçonaria na sua essência, na sua ideia. E as denominações maçônicas, a sua existencialidade. É aonde está surgindo, de certa forma, a finitude, né? A degradação da ideia. A ideia, ela sempre vai permanecer na sua pureza, mas a sua existência, que é as instituições maçônicas, o que tem ocorrido e que a gente está vivenciando isso nessa era cosmonáutica, principalmente no dado momento, que está se tornando um comércio. E a mercadoria principal é você, tanto maçom como você ainda não maçom. E o interessante, deixa eu fazer você aqui melhor entender o que eu quero te apresentar. Se você já entrou no mercado aí na tua cidade, né, você já entrou aí no mercado na sua cidade, você vai encontrar no mercado várias barracas, né? Ou bodega, digamos, pavimentos, assim, no sentido de locais de vendas, né, e etc. E você vai ver muitos vendedores. Por exemplo, se você quer comprar, aqui no estado do Ceará, você quer comprar castanha, né? Aí você vai num bloco, né, num corredor, onde você vai ter vários vendedores com a mesma mercadoria. E muitas vezes a mesma marca, o mesmo distribuidor. Então aqui do lado, aqui temos duas barracas onde estão vendendo a mesma castanha com o mesmo distribuidor, né, a mesma fonte da onde eles compraram. Porém, os vendedores, detentores dessa marca, vão querer induzir você a acreditar que a que ele está vendendo é melhor do que a do vizinho. Melhor do que a do vizinho. E ele vai tentar te convencer que a dele, mesmo sendo da mesma marca, mesmo sendo da mesma origem, a dele é melhor. A dele é a melhor. Essa é a tática de um bom vendedor. Essa é a tática do vendedor que quer induzir você a acreditar que mesmo aquela castanha com a mesma distribuidora, que vem da mesma fonte, mas a dele é a melhor do que a do vizinho. Mesmo que o preço seja igual, mas ele vai dizer, ele vai defender com a sua paixão, com as suas forças de um bom vendedor, de um bom comerciante, que aquela castanha dele é a melhor. Meus irmãos, isso está acontecendo na maçonaria. Isso está acontecendo. Sobre uma questão muito interessante, como eu falei do vendedor de castanha, né? Que é o princípio do que consiste a iniciação. Toda a maçonaria brasileira, ela tem essa origem, esse princípio do que consiste a iniciação maçônica. Todo maçom, já falei aqui, não nasce de chocadeira, ele nasce de um princípio comum, né? Com a homogeneidade de todas as potências maçônicas aqui no Brasil e eu acredito até no mundo. O que acontece é que cada potência maçônica, ela tem a sua soberania administrativa, ela tem a sua convivência em relação à vida orgânica, em relação à realidade da ideia. E muitas potências, elas não vivenciam isso de forma direta.
E aí, o que está surgindo? Está surgindo os vendedores da maçonaria, os vendedores de sonhos. Eu participo de um grupo de WhatsApp que eu tenho observado. Olha, não, olha aqui, ó, Mozan, o vídeo é para você. O vídeo é para você. Você sabe que eu ia falar um dia sobre isso. Não leve para o lado pessoal, ok? Mas se você levar para o lado pessoal, o problema é seu. Aqui eu não estou falando de sentimentalismo. Eu já falei N vezes que você tem o meu respeito, você é um irmão que eu amo. Queria que o universo conspirasse para que um dia nós estivéssemos presencialmente, para que eu te desse um abraço fraterno, para que a gente tomasse aquele bom vinho que você degusta, né? Ou dar um trago no seu charuto aí que você também gosta de dar umas bafumadas, né? E etc. Porém, eu não posso me negar a essa observação, que particularmente eu te dou todo o direito. Mas eu, como uma pessoa crítica, uma pessoa que pensa fora da Matrix, uma pessoa que não tem vínculo, né, com nenhuma instituição, eu não estou preso a nenhum sistema, a única ideologia que eu tenho é a liberdade, e essa liberdade eu não permito que ninguém ou uma instituição me retire. Então eu me sinto na obrigação de me colocar os meus posicionamentos. Não estou aqui afirmando que essa minha intuição seja uma verdade, seja algo que de fato você está usando conscientemente, ou seja, de forma maliciosa. Eu tenho observado, não só você, mas muitos outros irmãos. Por exemplo, o amor. O amor tem apresentado a sua potência também, o seu rito, né, que é o ré, tem buscado ali provar para as pessoas, levar os irmãos a um convencimento de que o ré praticado pela instituição dele é o mais próximo do original, e etc. É só você observar, meus irmãos, é só você observar, de certa forma, a tendenciosidade desses irmãos, de buscar aplicar para outros que a ideia da denominação maçônica deles são as ideias que mais satisfaz o indivíduo. Isso está errado? Tá, não. Eu comparo isso aos vendedores, que eu fiz a introdução, no sentido do cara que tem a mesma mercadoria, mas dizer que a sua é melhor. Bem, mas a ideia que está sendo se apresentado de forma induzida, e que eu até falei um pouco, escrevi um pouco sobre isso, como fosse um jogo de xadrez, uma estratégia, e que usando da fragilidade humana, principalmente aquele que tem um conhecimento no meio dos inconscientes, a pessoa que tem conhecimento, de certa forma, ela é detentora de um poder, principalmente se ela conhece as fraquezas humanas, se ela conhece de fato os desejos humanos. Olha, eu me lembro agora, porque vocês sabem que meu vídeo é ao vivo, eu me lembro agora quando eu era camelô, eu tinha 10 anos de idade, eu vendia picolé no Rio de Janeiro, de Japeri a Central, e me nasceu uma ideia de vender picolé, intuitivamente, eu nem sabia que poderia dar certo, era eu e outro parceiro, para tu ver como os seres humanos são induzidos, olha só como eles são frágeis. E aí eu tive uma ideia, eu e o meu parceiro, que eu disse assim, olha cara, faz o seguinte, me dá todos os teus picoléres aqui, né? Coloca só na minha caixa e eu vou vender todos. Agora tu vai fazer o seguinte, quando nós entrarmos num vagão, tu faz de conta que não me conhece, ou seja, tu vai ser um cliente. E aí, você imagina um vagão de um trem no Rio de Janeiro lotado, plena 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, e aí uma quintura, né? Não tinha ar-condicionado, e aí uma quintura, você entra dentro de um vagão de um trem e começa um picolé, né? Ô, geladão, picolé, leva coco, maracujá, limão, doce de leite, geladão, picolé, chupa aqui, cai ali, vai até Japeri, geladão. Você começa a fazer essa narrativa como um bom vendedor e de repente uma pessoa ali, ela pede logo um picolé de limão. A partir do momento que aquela primeira pessoa te compra um picolé, incrível que pareça, as outras pessoas começam a sentir vontade também de comprar o picolé. Ou seja, qual for outra mercadoria. Então eu combinava com esse meu amigo que quando eu entrasse no vagão,
ele ficava assim 1 metro mais ou menos, né, de mim. Quando eu começava a fazer as minhas narrativas de bom vendedor, ele era o primeiro a pedir o picolé. Ele, daí Camilo, um picolé aí, e pedia logo o picolé de limão. Incrível que pareça, a partir do momento que ele abria aquele picolé, quando ele dava a primeira mordida, a multidão, ei, me dá um aí também, me dá um aí também, me dá um aí também. Eu vendia todos os picolés somente no vagão. Pela uma só ideia que eu tive de indução. Então o ser humano, ele tem essa fragilidade, ele é induzido pelo outro. Ele é induzido. E um bom vendedor, uma pessoa que tem esse conhecimento, ele consegue manipular as pessoas. E o que eu vejo na narrativa, nos grupos de WhatsApp, desses vendedores denominacionais, eles usam a seguinte técnica: a minha potência, ela é sensacional, a minha potência é melhor, a minha potência não tem isso não, a minha potência tem isso aqui, eu sou apaixonado pela minha potência, a minha potência é a melhor. Indiretamente, diretamente, isso vai te induzindo, isso vai fazendo em você cliente, porque eu estou vendo que hoje a maçonaria denominacional tem tratado você como um cliente, né, um consumidor. Vai nascer interesse em você fazer parte, principalmente pela paixão do vendedor, e digamos assim, as coisas colocadas, as facilidades ali apresentadas para que você possa adentrar nessa instituição, principalmente pelo princípio da sua própria história. Então, eu estou vendo, de certa forma, está errado. Veja bem, meus irmãos, está errado esse trabalho feito? Não, não está errado. Não está errado. Agora eu vejo se os irmãos, né, que estão comprando essa mercadoria, estão se deixando levar por essa forma de indução. Mais tarde, né, numa convivência a longo prazo, esses irmãos tivessem a coragem de vir ao público e dizer: cara, a paixão é dele, mas infelizmente a vivência é outra. Eu fui enganado, eu fui induzido a acreditar. Não enganado no sentido de você achar que como uma criança, né, que não conhece a verdade. Não, você se deixou ser levado pela a qualidade do produto, né? Mas aí, quando você percebeu a mesmo sabor, a mesma vivência que você estava tendo, estar a ter nessa nova instituição, você tinha anteriormente. Você tinha na sua instituição, muitas vezes até melhor, com mais liberdade, com mais vivência, e que estão te oferecendo algo que não é tão valoroso, a qual você não tinha. Então, meus irmãos, essa fragilidade humana de ser induzido, né, pelos sonhos. Por exemplo, recentemente eu assisti um vídeo aí eu falo o nome do Luiz Mille. É como eu falo sempre, ele fala muitas coisas boas, mas também fala muitas besteiras mesmo, ou seja, é um vendedor. Ele respondendo uma pergunta de um inscrito, que o inscrito perguntou se na maçonaria existe ensinamentos esotéricos, né, de fato ocultista. E ele assegurou, olha só como é vender sonhos. Olha, se eu estou no canal no YouTube, onde eu tenho quase 100 mil inscritos, eu tenho meus vídeos, tem quase 5 mil visualizações. Quando eu faço uma afirmação dessa, de certa forma, eu estou induzindo as pessoas que não são maçom a acreditar, como eu acreditava. Como eu entrei na maçonaria achando que a maçonaria de fato era uma escola esotérica. Era uma escola que tinha conhecimentos ocultistas. De fato, era isso que eu tinha o entendimento da maçonaria. Agora eu não posso mentir, eu não posso não ser verdadeiro comigo mesmo. É mentira. A metodologia maçônica de ensino, ela é fraca, ela é finita.
Nada que um bom teósofo não tenha. Nada que um bom teólogo, um bom pastor evangélico que lê as escrituras de forma esotérica, que procura ver nas escrituras, né, principalmente em relação ao Zoar, e um sentido mais metafísico das interpretações do que está ali nas escrituras, do que ele não se torne uma pessoa com conhecimento. Porque a metodologia apresentada pelas instituições maçônicas, que eu conheço, são fracas. É um conteúdo de uma vacuidade para a criança do jardim da infância. Nada que um bom Rosa Cruz não tenha. Sério, nada que um bom Babalorixá não tenha. A maçonaria ela não tem esse conhecimento como defende alguns outros. Aí vem com aquele condicionamento, com aquela narrativa finita, infundada, é porque você não entendeu nada. É porque a maçonaria não entrou em você. Aí vem com esse distanciamento, desqualificando a tua capacidade intelectual, desqualificando o teu conhecimento que antecede a instituição, valorizando algo que não tem. Não tem. É uma mentira, é uma narrativa. A maçonaria ela é feita de indivíduos buscando a sua individualidade. Agora, a loja ela tem toda a liberdade de criar uma pedagogia, de criar uma metodologia para que possa engrandecer os seus adeptos. Mas a potência que a detentora dos ensinamentos, ela não tem. Ela é frágil no conhecimento, pode ter certeza. Se tu for falar de hermetismo, tu for falar de cabala, se tu for falar estudos de fato, por exemplo, se tu for falar de doutrina secreta de Helena Blavatsky, numa loja maçônica, vai ser como tu estivesse tocando uma nota musical para um montão de vaquinha. Não estou generalizando, mas um ou outro vai despertar o conhecimento. Um ou outro vai conseguir acompanhar o que você está falando. Isso é fato. Então a maçonaria, ela não é detentora. Pode ter certeza. A metodologia, os escritos existencial, os rituais maçônicos não contém esses ensinamentos de fato, como se diz, esotérico, que vai levar o homem à iluminação, que vai resgatar os princípios da consciência cósmica do homem. Pode ter certeza que isso são vendas para induzir você a acreditar em algo que não existe. O que tem na maçonaria é que eu já falei para você, vivência. O que tem de bom nas instituições maçônicas é você. E nada do que uma boa convivência que a gente possa, de certa forma, dividir conhecimento e nos potencializar como pessoa e melhorar no nosso meio. Mas dizer que os livros, as cartilhas que tem dentro de uma instituição maçônica como o Grande Oriente do Brasil, como as grandes lojas, que é pior, meu povo, pelo amor de Deus, que você vai encontrar de incautos, de leigos, que se você adentrar em um assunto mais metafísico, de uma conversação mais filosófica, o cara vai achar, não, cara, vamos deixar isso aí pra lá, mano. Negócio de filosofia, mano. Negócio de... Não, macho, vamos beber cerveja, cara. Vamos, vamos falar de política, vamos falar... Cara, o que ocorre é que os maçons, eles tentam esquecer que estão falando com o Jair Gomes, o cara que viveu 17 anos dentro dessa Matrix. Veja bem, não estou generalizando. Se tua loja ela tem uma metodologia de ensino, parabéns, que você está levando de fato os teus irmãos a um conhecimento, despertando nos mesmos a potencialidade dos mesmos. Aí, meu irmão, parabéns. Mas dizer que a potência em si, a denominação Grande Loja, Grande Oriente, são detentora de um conhecimento esotérico, isso é falácia, isso é vender sonho. Então deixo aqui um alerta para vocês. Não se permita ser induzido. Se você for, vá consciente. Vá pelo simples fato do seu direito de ir e vir. Não vá acreditando que lá é melhor.
do que o que você estava vivendo anteriormente. Porque, olha, porque o que vai acontecer é que você vai ser levado a mentir para você mesmo. Você vai ser levado a não acreditar mais em você, porque você vai ser levado a um condicionamento que você não vai retroceder. Eu conheço muitos maçons que eles estão decepcionados dentro da instituição, mas eles não conseguem ser realista consigo mesmo, realista com a própria vivência. Aí fica falsificando uma tal felicidade. Não, eu sou feliz aqui, tudo você está dizendo. E é um direito seu, mas o que eu percebo é que é uma falsa mentira. Você mentir para você mesmo, está mentindo para você mesmo. Porque uma vez, meu irmão, uma vez que quem viu a luz e quer voltar para a escuridão, mesmo que ele queira, mas jamais ele será o mesmo. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.